Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom dia, gente. Que estão conosco nesta manhã, né? Manhã de sexta-feira, hoje dia 19, né? Dia 19 de junho de 2020. Muito bem, e o tempo está avançando, né, irmãos? Daqui a 11 dias nós estaremos já cravados aí na metade do ano, né, de 2020, né? Olha como o tempo passa rápido, né? Mas, amém. Deus no controle de todas as coisas. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos, aqui com a permissão de Deus, nós vamos concluir aquele assunto que a gente começou na quarta-feira, né? Mudança na resolução de problemas, né? Como resolver problemas, como encarar, né, de uma maneira diferente os problemas aí que surgem na nossa vida. Então nós vamos continuar hoje, daqui a pouquinho, tá? Falando sobre isso. Antes disso, nós vamos ter aqui, a Simone vai ler aqui provavelmente um versículo, vai cantar um louvor conosco, né? E então sejam todos muito bem-vindos aí, os irmãos e irmãs que estão chegando, né? Se você puder, vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando aí a nossa live, tá bom? Vai interagindo conosco aí, ok? Então, Simone, com a palavra. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que tá os ânimos de cada um aí? A atitude, né? Essa semana a gente falou de atitude. Foi atitude, né? Que a gente falou um pouquinho? Mudança de atitude. Mudança, né, de atitude, né? Qual tem sido aí a sua atitude no decorrer dessa semana? De 0 a 10. Não precisa falar, tá? Você pensa aí, tá bom? Mas falando de atitude, eu lembrei desse texto em Filipenses 4, né? Que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, qual deve ser aqui a nossa atitude, né? O apóstolo Paulo está dizendo, diante de tudo, ele diz que tem que ser a alegria, né? A alegria precisa ser permanente no nosso coração. Mesmo em meio a tempos de desafios, a gente tem muitas vezes os nossos altos e baixos. Mas quem tem o Senhor precisa realmente assim buscar essa alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém. E não andar ansioso. Qual tem sido a nossa atitude durante essa semana aí? Às vezes você ouve lá um jornal, algumas notícias desagradáveis, né? E a nossa atitude qual? Geralmente é ficar ansioso, né? É ficar preocupado. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar ansioso. Que em todas essas coisas nós devemos colocar diante do Senhor com oração, com súplica e com ações de graças diante de todas as coisas. E a paz que excede a todo entendimento guardará o nosso coração, amém? Então, uma atitude assim, nós temos que ter a atitude de buscar a alegria, não andar ansioso, e ele promete que a paz de Deus vai guardar o nosso coração, amém? Amém. Então fica essa palavra aí para você nesta manhã, tá bom? Vou cantar um louvor aqui, se você conhecer, cante aí na sua casa. Se você não conhecer, medite na letra deste louvor, tá bom?
coração, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir tua vida em mim. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém, graças a Deus. É isso aí, gente. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos que estão aí conosco. Ó, temos aqui a Ana Carla Cardoso de Lima. Bom dia. É uma pessoa que a gente não costuma ver por aqui, né? Mas seja bem-vinda, viu? Depois diz pra gente de onde você é, Ana Carla, tá? Legal. Todos são muito bem-vindos, né? Mas às vezes a gente destaca as pessoas diferentes, né? As pessoas diferentes que estão conosco, porque sempre é bom, né? Receber visitantes, né, É gente? verdade. Vamos ligar aqui o Instagram também agora. Amém. Estamos ao vivo também no Instagram, né? Estamos ao vivo aqui no Facebook e no Instagram agora também. Muito bem. Gente, vamos abrir a Bíblia novamente? Vamos lá? Tá com a sua Bíblia aí, pertinho de você? Gênesis, né? Nosso texto base desde quarta-feira tem sido o livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Nós vamos aqui ler hoje. Como a gente já leu, a gente vai ler novamente hoje o versículo 33 ao 36 daqui a pouco, mas agora vamos ler o versículo 37 e o 38, ok? Vamos ler então, Simone. Gênesis 41, versículos 37 e 38. Ó, a Ana Carla
Cardoso está falando, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Ó que beleza. Que gostoso, legal, hein? Ana Carla. Seja bem-vinda, hein? Fica com a gente aí, tá bom? Vamos lá. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Isso. Então, muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Então, nós estamos estudando aqui nesta semana, né, de quarta-feira para cá, como a gente resolver problemas, né? Uma atitude diferente diante dos problemas. Estamos nos baseando no texto bíblico que narra, né, aquele momento em que José, lá do Egito, José, se coloca diante de Faraó para interpretar aquele sonho que Faraó teve sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né, as 7 espigas cheias e as 7 espigas mirradas, tá? E ali então José, ao interpretar o sonho, apresentou para Faraó um problema que ele teria, que seriam 7 anos de escassez, tá? Então, diante desse texto aí, nós estamos aprendendo alguns princípios para a resolução de problemas. Então, entre quarta e quinta, nós falamos 3 princípios, que são os seguintes. Primeiro princípio: anteveja os problemas e antecipe-se a eles, tá? Porque José, ele anteviu um problema que viria alguns anos à frente, né, que seriam 7 anos de fome. Então ele já anteviu e se antecipou àquele problema ao dar a Faraó o conselho de como resolver aquele problema, né? Segundo princípio que nós aprendemos: seja um solucionador de problemas e não um promotor de problemas, né? Então José, ele não só disse para Faraó que ele teria aquele problema, né, de 7 anos de fome, mas ele já, ato contínuo, como a gente falou aqui, ele já mostrou para Faraó a solução para aquele problema, né? Interessante que ele nem foi chamado para isso, ele foi chamado só para interpretar o sonho, mas ele, né, muito sábio, muito inteligente, como ele era um solucionador de problemas, já tinha feito isso na casa de Potifar, já tinha feito isso no cárcere, ele também fala para o Faraó qual seria a solução para aquele problema lá, tá? A gente falou bastante sobre isso, né, gente, nos primeiros dias. Quem não assistiu a live de quarta e de quinta, você precisa assistir, porque vai ser muito bom para a sua vida, tá? E o terceiro princípio, que a gente falou ontem, encare os problemas como oportunidades, né? Ontem, gente, a gente ficou praticamente o tempo inteiro falando sobre isso. Por isso que eu aconselho, né, quem não ouviu a live de quarta e de quinta, ouça, porque ontem, à medida que a gente foi falando sobre esse tópico aqui, encare os problemas como oportunidades, né, foram surgindo muitas coisas que a gente foi falando aqui, muitas lembranças, muitas aplicações muito interessantes. Então eu te aconselho a ouvir, tá bom? Até quem ouviu, ouça novamente, né? Tá? Bom, e aí, pessoal, hoje nós vamos continuar então, né, falando aqui sobre o quarto, quinto e sexto princípio. Hoje a gente precisa... Vai ter que correr, então. Hoje a gente vai se organizar aqui de uma forma que vamos concluir, tá? Vamos concluir aqui essa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. O quarto princípio aqui, gente, é o seguinte: concentre-se e decida-se primeiro pela solução. Depois, concentre-se no custo, tá? Então, vou até dar um tempinho aí para vocês anotarem, né? Que o pessoal tá anotando. É muito grande, hein? Eu vou explicar, mas vou repetir aqui. Concentre-se
e decida-se primeiro pela solução. Depois você se preocupa com o custo da solução. Tá? Por quê, gente? Muita gente, ele primeiro pensa no custo. Se você pensar no custo da solução primeiro, você já aborta a resolução do problema logo de cara. Porque o custo para você resolver um problema geralmente é um custo alto. Geralmente. Vai envolver tempo, vai envolver recurso financeiro, vai envolver energia, vai envolver recursos humanos, vai envolver um monte de coisa. O custo, geralmente, para resolver um problema é um custo alto. Tá? Então, se você começar já pensando no custo, você já aborta logo de cara. Já desanima logo de cara. Já desanima, já para, entendeu? Então, primeiro você tem que se concentrar na solução. Ah, mas vai ser muito caro, vai ser muito custoso. Não pensa nisso agora. Depois você vai pensar. Na segunda fase você vai pensar no custo. Primeiro você tem que pensar na solução. Né? Então, para exemplificar aqui no caso de José, né? Que a gente está seguindo aqui como referencial para a gente. Então, eu tenho anotado aqui no meu esboço, né? José, ele não disse a Faraó o seguinte, olha, ele não disse assim, olha, eu vou te dar uma ótima solução, Faraó, mas, né, o problema sempre é esse mas, né, mas, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, eu quero te prevenir. Olha, vai ser difícil, Faraó, vai ser difícil, olha, vai ser complicado, vai ser complexo, olha, e vai precisar de muita gente, vai precisar de muito tempo, olha, vai ter um custo altíssimo, tá? Aí ele já ia desanimar o Faraó logo de cara, né, gente? É, pior que tem gente assim, né? Você já vê logo, ixi, problema. Então, quando você tem um problema para resolver, se você começar pelo custo, você já vai começar errado. Você tem que começar pela solução. Pensa na solução. Depois você pensa no custo. Entendeu? Então, José, veja que José ele não começa pelo custo, ele começa pela solução. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Depois, o custo a gente vai ver o custo depois. Mas primeiro você tem que pensar na solução do problema. Né? Então veja, pessoal, eu até anotei aqui alguns exemplos, né? Até pessoais mesmo, que a gente já viveu, eu e a Simone já vivemos, que né, foram muito interessantes. Né? Por exemplo, teve uma fase que nós estávamos aqui pastoreando a igreja aqui do Camucí, né, na época, e a gente morava, na época a gente morava lá no bairro do Jaçanã, né, lá na Zona Norte, né, agora inverteu, né, a nossa vida é só a graça. Agora a gente mora aqui e trabalha lá. Na época a gente morava no Jaçanã e pastoreava no Cambuci. Agora inverteu. A gente mora aqui perto do Cambuci e trabalha lá, a igreja é lá perto do Jaçanã, né? Mas amém. Naquela época, a nossa igreja aqui no Cambuci estava realmente num ritmo muito, muito bom, né? A gente estava num ritmo super acelerado, assim, de trabalho. Praticamente era todo dia, era de domingo a domingo, né? A gente tinha trabalho na igreja, cultos, células, ensaios e cursos que a gente dava. A gente estava num ritmo muito acelerado e morando longe da igreja, né? Então isso realmente era um desgaste muito grande para a gente. E aí então a gente começou a pensar que a gente precisava solucionar esse problema, né? Com agravante, né? A gente só tinha o Guilherme e a Gabriela. Aí nasceu o Gustavo, não foi? Foi na época que você estava grávida, né? Do Gustavo, exatamente. O negócio então, a gente começou a pensar numa solução. E a solução que a gente achou foi vender, né, o apartamento que nós tínhamos lá no Jaçanã para comprar um apartamento aqui, nessa região aqui, né, onde nós moramos hoje, né?
Mas, gente, olhando assim aos olhos humanos, era uma coisa muito difícil, tá vendo? Olha o custo aí. Era muito difícil, por quê? O valor do imóvel aqui, onde a gente mora hoje, em tese, ele é mais alto do que o valor do imóvel lá na Zona Norte. E, primeiro, a gente tinha que encontrar um comprador lá, né, para que comprasse o nosso apartamento. Você sabe que vender um imóvel não é uma coisa tão simples, né? Então a gente tinha que encontrar um comprador para comprar lá, para receber o dinheiro, para vir para cá, tentar comprar um imóvel aqui, né? Que fosse mais ou menos do jeito que a gente precisava, tá certo? Então, e olha, nessa época, como a Simone falou, tinha mais esse agravante, porque nós tínhamos a Gabi e o Guilherme na época, e eles dormiam. Nosso apartamento lá era 2 dormitórios no Jaçanã. E a gente precisaria de um apartamento de 3 dormitórios também, né? Por quê? Porque agora a gente tinha mais um filho, então ia ter que ter um quarto para a Gabriela e um quarto para os meninos, os 2 meninos, e mais um quarto para mim e para a Simone. A gente precisava de 3 dormitórios. Até então a gente tinha um apartamento de 2 dormitórios. Então era um problema bem razoável assim para a gente, né? Dentro das nossas condições financeiras era muito complicado, né? Mas o Senhor colocou no nosso coração, vamos lá, né? Tipo, se a gente ficasse pensando no custo, a gente não ia ver esse problema solucionado. Então, qual era o primeiro passo? O primeiro passo era colocar o apartamento à venda, né? O primeiro passo, vamos colocar o nosso apartamento à venda, né? Lá no Jaçanã. E, gente, olha que coisa tremenda. Eu não coloquei uma placa de vende-se no apartamento. O que eu fiz? Eu pensei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar para o zelador. Quem sabe ele não conhece alguém que está querendo comprar um apartamento aqui, né? E eu fui falar com o zelador, falei, olha, eu vou decidir, eu vou vender meu apartamento aqui. Eu preciso mudar para perto lá do meu trabalho, da igreja, né? E aí o que aconteceu, gente? O zelador falou, olha, eu conheço um casal aí de velhinhos que eles querem comprar um apartamento aqui, e eles querem um apartamento reformado, e o meu apartamento eu tinha reformado um ano antes, estava tudo bonitinho, né? Veja, a gente tinha até reformado o apartamento para continuar morando lá, né? E aí ele falou, eu conheço um casal de velhinhos aí que pode interessar, hein? E, gente, olha, dito e feito. Ele chamou aquele casal de velhinhos, eles foram lá, se apaixonaram pelo apartamento, compraram o nosso apartamento. Eu vou até falar valores aqui para vocês. Na época, isso faz uns 15 anos. Quase 15 anos, né? Já faz uns 14 anos, 13, 14 anos, por aí. Na época, eles me pagaram lá R$107 mil. Né? Então, eu tinha R$107 mil para comprar um apartamento aqui. Aí a gente começou a procurar aqui. Nós achamos esse apartamento, vou resumir a história, a gente achou esse apartamento aqui, né, que valia muito mais do que isso, né, valia uns 130 mil mais ou menos, mas o moço estava com pressa de vender, ele era do interior, né, e o apartamento também estava bem detonado, né, ele estava bem detonado. Nós pagamos 92.500 aqui, né? Apartamento de 3 dormitórios, com quarto de empregada ainda, que hoje é tipo um escritório para mim aqui, né? E tivemos ainda essa diferença de dinheiro para fazer uma reforma aqui no apartamento, né? E, enfim, reformamos tudo, trocamos piso, trocamos azulejo, trocamos tudo, né? E estamos morando aqui, a gente gosta demais daqui, tanto que hoje a gente está pastoreando lá na Zona Norte, e a gente não quer mudar daqui, porque a gente se acostumou muito aqui no bairro, é um lugar muito gostoso, né? Então veja, gente, o que eu estou dando um exemplo aqui, que se eu fosse me concentrar no custo, eu estaria até hoje lá morando num apartamento de 2 dormitórios com 3 filhos moços já, né? Então, tem hora que assim, se você for se concentrar primeiro no custo, você não faz nada. Você tem que pensar na solução. Qual é a solução? A solução é essa. Então vamos dar os passos na direção da solução. E aí, irmão, é andar pela fé, né? É como você colocar o pé na água
e Deus vai fazer o milagre, Deus vai abrir os caminhos, Deus vai abrir o mar. Mas se a gente não colocar o pé na água, o mar não vai se abrir. Né? Então, assim, se você primeiro pensar no custo para solucionar um problema, você nunca vai solucionar o problema. Você tem que pensar na solução e começar a dar passos em direção da solução, que Deus vai abrindo os caminhos. Né? Então é isso. Olha, tem uma frase aqui desse autor que eu citei para vocês também, o Robert Schuller, né? Muito bom, ele tem um livro muito legal, editado pela editora Vida, tá? Uma dica para vocês, é um livro cujo título o título do livro é Você Pode Ser Quem Deseja. Livro muito legal, né? Um livro não é grande não. Você Pode Ser Quem Deseja, do Robert Schuller. Um livro, olha, esses dias, uns tempo atrás eu passei lá na editora Vida, ali na Rua Conde de Sarzedas, um livro que estava sendo vendido a R$10, R$9, uma coisa assim, mas um livro que foi muito bom para mim. Né? Às vezes está lá em promoção, né? Você nem sabe, um baita de um livro que pode, talvez tenha na internet, não sei, né? Chama-se Você Pode Ser Quem Deseja, do Robert Schuller, tá? Então, gente, é isso. Esse autor, o Robert Schuller, ele diz o seguinte. Quer ver? Ele diz assim, ó. Poder mental, poder financeiro, força e energia são abundantes no mundo e gravitam como pó de ferro. E gravitam como o pó de ferro se ajunta ao redor do ímã, em torno das pessoas que têm grandes ideias e que pensam grande. Tá? Então, o que essa frase quer dizer? Que o problema, muitas vezes, não é dinheiro, gente. O problema não é dinheiro, o problema não é energia, o problema não são recursos, o problema são pessoas que queiram solucionar os problemas, que queiram fazer coisas que sejam coisas excelentes, coisas que substanciais. Esse aqui é o ponto, né? A questão é que, assim, desafios na vida a gente sempre vai ter, né? A questão é como você encara, né? Porque a vida, ela é assim, ela é um desafio atrás do outro. Então, como a gente está falando de atitude, a sua atitude, ela vai fazer toda a diferença. Não adianta... É como a gente já falou, né? Não adianta a gente ficar chorando, ai, por isso, por aquilo, porque isso, porque aquilo. Isso não vai resolver a sua vida e não vai resolver a minha vida. A gente tem que respirar fundo e olhar a situação que a gente está passando, né? O desafio e falar o que eu posso fazer em relação a isso. Alguma coisa eu vou ter que fazer. É partir para cima, né? Igual o pessoal fala, é partir para cima e falar, ó, isso aqui, né? É lógico que tem situações que são bem complicadas, né? Mas assim, você pode amenizar, você pode orar, né? Você pode de alguma forma buscar uma solução. Buscar uma solução, exatamente. Né? Porque assim, eu falo isso, gente, porque eu também sou muito assim. Às vezes eu olho determinadas coisas e eu fico reclamando, sabe? E parece que aquilo não vai mudar nunca. A gente também tem os nossos desafios, né? Mas aí Deus fala com a gente assim, você vai ficar chorando? Os problemas estão aí, as coisas, os desafios vão acontecer, sabe? A gente tá no mundo, a gente tá vivendo num mundo difícil e é complicado. Você vê, o mundo tá um caos. Mas eu não posso olhar para isso e ficar parada, estagnada e olhando e chorando. Eu tenho que partir para cima, eu tenho que mudar a situação, né? Então é isso, gente. É respirar fundo e falar, ó, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Essa situação é complicada, mas eu vou vencer. É ter uma atitude positiva, né? É isso aí. A nossa irmã Regina Amaral comentou aqui, ó, se eu tivesse pensado em custo, não teria uma filha médica. Olha, tá vendo? Olha que vitória, hein, gente? Ter um filho ou uma filha médica é uma honra, né? Já pensou?
Ela diz aqui, ó, a faculdade deu 50% de desconto após 2 meses de negociação. Né? Quer dizer, se você não dá o passo, não teria entrado, não teria tido desconto, né, de 50%. Então é isso, né, pessoal? A gente tem que... né? Veja, eu vou dar um outro exemplo aqui. A Simone está falando aqui... eu sempre faço questão de dizer isso, né? Vocês não podem olhar para nós como os bambambam, né? Não, nossa, a gente, esses dois... Não, a gente tem muitas experiências nós também. Nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos desafios. A gente tem que se superar a cada dia, né? A gente também desanima, tem hora... Lógico. A gente tem também... hora que a gente também, né, chora um pouco, né? A gente fica triste, Mas não adianta, né, gente? A gente tem que respirar fundo e falar, não, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar, porque parar não vai solucionar a situação, o problema que a gente vive, né? A gente também luta, tá? A gente também luta. Mas olha, por exemplo, os irmãos sabem, né, pela graça de Deus, que Deus me permitiu escrever 3 livros, né? Até então, se Deus quiser, vamos escrever outros, né? Mas assim, o primeiro livro que eu escrevi, Abraão, uma jornada de fé, gente, eu não tinha, eu falo assim, diante de Deus, eu não tinha dinheiro para pagar, né, a edição, a gráfica. Eu não tinha dinheiro. Naquele momento, há 4 anos, isso foi há 4 anos e pouco atrás, o meu orçamento era muito justo. Né? O meu orçamento doméstico aqui, não faltava nada, graças a Deus, mas era bem justinho. Né? Filhos na escola. Era sempre ali, o que saía, o que entrava, né? Não sobrava nada. Né? Só que é aquilo, mas eu falei, eu vou escrever, eu comecei a escrever, eu não sabia como que eu ia pagar, mas eu comecei a escrever o livro, eu falei, a gente vai achar uma maneira, é isso que o Robert Schuller diz aqui, ó, poder mental, poder financeiro, força e energia são abundantes no mundo. Tá aí. A gente só precisa atrair pra gente, modo de dizer, né? E ele fala que essas coisas, elas gravitam como pó de ferro, se ajuntam ao redor do ímã, né? O ímã atrai ali o pó de ferro, né? Então essas coisas, poder mental, poder financeiro, força, energia, são abundantes. Elas estão aí em algum lugar. Né? E gravitam ao redor de quem? Essas coisas. De quem tem grandes ideias, de quem pensa grande. É essas pessoas que vão atrair os recursos, que vão atrair os recursos financeiros, os recursos humanos. Né? Então, é um exemplo muito pequeno aqui o meu. Né? Eu não sou um grande empresário, um grande empreendedor. Né? Talvez outras pessoas pudessem dar outros exemplos. Mas eu comecei a escrever o livro. Né? Aí quando ficou pronto, eu consegui ainda pagar a pessoa para fazer a diagramação, né? Só que aí quando era para ir para a gráfica, eu não tinha dinheiro. Aí eu fui pedir, né, emprestado. Aí o pai, né, nessas horas, né, o paizão, né, fui conversar com meu pai e tal, ó, você pode me emprestar aí, né? Pelo menos a primeira, eu dividi, era 3 parcelas que eu tinha que pagar para a gráfica. Então você me empresta a primeira, a segunda eu vou vender os livros, né? Aí eu fiz uma como é que é, uma ação, vamos dizer assim, uma ação de marketing aí, de pré-venda. Então o pessoal começou a comprar antes do livro estar pronto. Eu falei, ó, você compra antes e recebe depois. Foi um caminho, eu tive que encontrar um caminho. E muita gente me ajudou. Então meu pai me emprestou a primeira parcela, né? Aí as outras pessoas, meus amigos, foram comprando o livro, né? Na confiança, né? Então compraram antes para receber depois. Um preço meio alto no começo, né? Eu vendi o livro, hoje eu vendo ele a R$30. Na época eu vendia a R$40. Porque era pedindo ajuda mesmo para as pessoas, né? Mas foi assim, gente. E assim eu consegui, né? Aí depois meu pai e minha mãe, graças a Deus, que são uma bênção muito grande na minha vida, falaram, ó, você não precisa pagar a primeira parcela, tá quitado, né?
E aí os irmãos me ajudaram comprando e eu consegui pagar a segunda e a terceira. E foi assim, irmão, que eu publiquei meu primeiro livro. Mas assim, se eu fico pensando, eu não tenho dinheiro, não vai dar, eu não começava a escrever. Eu comecei a escrever. Eu falei, vai aparecer, o dinheiro vai aparecer, eu não sei como, a gente vai lançar esse livro aí. Né? E quando eu escrevi o segundo livro, graças a Deus eu já tinha os recursos, né, para mandar fazer na gráfica e tal. E o terceiro livro, gente, que foi o de Avivamentos, Deus colocou no meu coração um desejo, né? Quando eu comecei a escrever o livro, Avivamentos na História Bíblica, nós fazemos parte da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, né? Então eu comecei a pensar, poxa, esse tema ele tem tudo a ver com a nossa igreja, Avivamento Bíblico, e o livro era sobre avivamentos na história bíblica. Aí nasceu no meu coração o desejo de dar esse livro de presente para todos os pastores da Igreja Avivamento Bíblico. Né? Eu até falava para a Simone, ela falava, mas você tá louco? Como é que você vai dar? Né? Porque são 500 ou 600 pastores, mais ou menos. Como é que eu ia dar 600 livros? Faz as contas. Né? 500, 600 livros. Como que eu ia dar de presente isso? Tem um custo razoável. E eu não tinha condições de dar assim 600 livros de presente, né? Mas irmãos, aquilo ficou no meu coração, né? E eu falei, continuei escrevendo, fui escrevendo, né? Até que então, certo dia, eu pude compartilhar essa visão com um irmão lá da nossa igreja, né? O irmão Antônio, que é empresário e tal. E ele falou, pastor, pode escrever o livro que eu vou te ajudar financeiramente e você vai dar esses livros para esses pastores. E, gente, eu só não dei todos os livros para todos os pastores ainda, porque a gente tem pastores no Brasil inteiro. Então, eu já dei para mais de 100 pastores, tá? Mas agora, no final do ano, a gente vai ter a convenção, né, da igreja, onde vem todos os pastores de todas as regiões, até de fora do Brasil, e eu vou levar os livros para dar de presente para cada pastor, porque esse foi o propósito, e foi pago, foi financiado. Então veja, gente, o que eu estou falando? Dá um passo, o né? poder mental, o poder financeiro, a força, a energia, são abundantes no mundo. Só que só vai atrair essas coisas quem pensar solução. Quem pensar problema, não vai atrair. Quem pensar custo, não vai atrair. Só vai atrair recursos financeiros quem pensar solução. Então, gente, vamos decidir primeiro pela solução, depois pelo custo. Tá certo? Não é que não tem custo, tem custo. Tudo tem, mas né? primeiro você custo, tem que começar a pensar na solução, porque se você começar a pensar no custo, você não sai do lugar. Tá certo? Ok? Vamos lá. Vamos lá. Senão nada certo. O quinto passo aqui, o quinto princípio para solucionar problemas é o seguinte: trace um plano de ação dividindo o seu problema em partes, tá? Trace um plano de ação dividindo o seu problema em partes. Então foi o que José fez. Vamos ver aqui na Bíblia? Vamos lá. Ó, vamos ler, Simone. Lê aí pra gente. Gênesis 41, 33. Agora sim, nós vamos do 33 ao 36, tá? Faça então, isso, Faraó, e ponha... Peraí, vamos com calma, vai. Vai lá, 33. Tá. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Então, vamos lá. Primeiro passo, Faraó, primeiro passo que você vai fazer. Você tem que escolher um homem ajuizado e sábio, tá? E aí você vai colocar esse homem como governador da terra do Egito, tá? E aqui quem assistiu a live ontem sabe que a gente falou, né? Que José, ele viu aí uma oportunidade. Ele poderia ser esse homem, mas aqui ele estava falando para Faraó como que ele ia resolver esse problema dos 7 anos de fome.
E o José, ele dividiu em partes. Né? Ele traçou um plano de ação, mas ele dividiu esse plano em partes. Ó, primeira parte, primeiro passo, você precisa escolher um homem. Tá? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para o faraó, você não pode cuidar desse processo. Você é o faraó, você é o rei. Você não tem que perder tempo com esse processo. Né? O seu foco é outro, faraó. Tá? Então, primeiro passo, escolhe um homem ajuizado e sábio. Segundo passo, verso 34. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra. Opa, peraí, mais um detalhe. Ponha administradores sobre a terra. Então você vai ter um governador e você vai ter vários administradores que vão responder para esse governador. Que mais? Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O que você vai fazer, faraó? Terceiro passo aqui. Você vai, nos próximos 7 anos, que serão 7 anos de abundância, você guarda 20% das colheitas. Tá? Então 20%, né? Ele fala aqui a quinta parte. Ou seja, 20% das colheitas você guarda nesses anos de abundância. Você poupa, né? A importância de poupar, né? Para tempos de fome, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver. É isso, 35 agora. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Isso, então, o que você vai fazer? Os administradores, esses administradores, eles vão recolher o cereal nas cidades, né? Os pontos estratégicos, porque o Egito era grande, era extenso, então você precisa ter administradores em cada cidade. Eles vão recolher nas cidades esses cereais, tá certo? E aí depois, que mais? Aí eles vão recolher esse cereal debaixo do poder de Faraó, né? Guardar. 36. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso. Outra coisa que está subentendido aqui, né? Não está assim explícito no texto, mas seria o que? A construção de vários celeiros, né? Porque já deveriam existir celeiros, mas agora eles iam, durante 7 anos, eles iam guardar 20% de todas as colheitas, tá certo? Então, provavelmente, né, eles teriam que construir vários celeiros maiores, mais apropriados, tá certo? Então veja, gente, o que nós vemos aqui? Nós vemos José traçando um plano para resolver o problema. Ele traçou um plano e ele dividiu o problema em partes. Ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, sétimo passo. Dividiu os problemas em partes. E aí você faz o quê? Aí você vai, né? Você vai solucionando parte por parte. Porque se você olhar o problema todo de uma vez só, você já desanima. Agora, se você dividir o problema em partes e você for resolvendo cada parte primeiro, aí depois você vai ter o problema todo solucionado, né? Eu tenho até aqui uma ilustração, né? São ilustrações assim bobinhas, mas que servem para ilustrar, né, essa questão, né? Então veja só, por exemplo, eu me lembro uma vez que a gente estava lá na praia, né, com a família toda, a gente estava na praia lá, meus pais, meus irmãos, as famílias, né, as esposas, os meus sobrinhos, meus filhos e tal, e a gente estava passando uma temporada lá, eu acho que era no mês de janeiro, era no verão, né? Só que aí naquela época choveu muito, né? Verão é época de chuva, choveu muito. Então a gente não conseguia sair de dentro da casa, né? Para ir para a praia, tal. A gente teve que ficar lá dentro da casa. E aí naquela época, minha cunhada, a Juliana, ela comprou um quebra-cabeça, né? A gente foi lá no centro da cidade, comprou um quebra-cabeça, mas daqueles assim que era 1000 peças. Acho que era até mais, hein? Não sei se era 1000 peças ou 5.000, eu não lembro. Mas era
um quebra-cabeça daqueles assim de quebrar a cabeça mesmo, sabe? Né? Era muito, acho que era 1000 peças, vamos dizer, 1000 peças, né? E aí, gente, a gente ficou montando aquele quebra-cabeça. E o que a gente fazia? Era uma paisagem. Então, a gente olhava, né, na caixa, tinha lá a foto da paisagem que a gente tinha que montar. Então, por exemplo, tinha ali uma parte que era o mar, por exemplo. Era um mar, né, o lago, sei lá. Aí, né, a gente foi montando junto. Então, pegava todas as pecinhas que você via na pecinha que era de mar. Pegava e separava de um lado. Aí tinha outro lá que tinha uma árvore com umas folhas meio amarelas, assim, umas flores amarelas. Bom, então você pega todas as pecinhas amarelas que é dessa árvore aqui. Aí do outro lado tinha uma montanha. Bom, então você pega, o outro pegava. Então enquanto um ia montando da árvore, o outro ia montando do mar, o outro ia montando da montanha. E assim a gente foi. Então cada um se concentrava numa parte do quebra-cabeça. E aí a gente foi montando aos poucos. Aí começou a reunir as partes, né? E assim foi. A gente passou vários dias, não foi, né, amor? Foi. Foram vários dias para montar aquele quebra-cabeça. Mas ficou marcado na nossa história, né? Foram vários dias para montar aquele quebra-cabeça. Mas como que foi? Parte a parte. Pecinha por pecinha. E é assim que a gente resolve um problema, gente. A gente divide o problema em várias partes. A gente traça um plano de ação, divide esse plano em várias partes e começa a trabalhar na resolução de cada parte. À medida que você resolve uma parte, aí você já pode partir para a próxima parte, né? É igual a pessoa que está com um problema financeiro terrível. Ela vai ter que dividir em várias partes ali para acertar financeiramente a vida dela. Não vai dar para pagar todas as dívidas ao mesmo tempo, né? Então, bom, mas o que você vai começar a fazer? Economizar primeiro. Não, e você põe um alvo. Ó, eu vou pagar primeiro essa dívida aqui, né? Aí paga aquela, depois você paga a outra. Prioridades, enfim. né? Exatamente. Principalmente, você vai ter que diminuir o seu orçamento na questão de gastos, né? Diminuir os gastos. Né? Diminuir os gastos. Então, e aí, gente, tem 2 perguntinhas aqui para vocês, ó, que eu sempre gosto de falar para ilustrar isso aqui também, né? Como que você come um elefante? Quem gosta de comer aí? Como que você come... Não, é só uma ilustração. Como você come um elefante? Você consegue comer um elefante de uma vez só? Né? Você consegue engolir, colocar um elefante na sua boca e engolir ele? Não, né? Se você tivesse que comer um elefante inteiro, como que você ia ter que fazer? Você ia ter que comer parte por parte. Né? Ia ter que comer um pouco de cada vez. Também você não ia comer um dia só e não ia comer numa engolida só. Né? Então, é exatamente como que você resolve um problema? Parte por parte. Peça por peça. Né? Como que você escala uma montanha? Eu gosto muito de assistir esses filmes, né, dos alpinistas que vão escalar uma montanha, aquelas montanhas geladas, né? Eu acho super legal. Né? Como que eles fazem? Você vê que tem todo um planejamento. Não é assim, vou chegar no pico do Monte Everest, assim, de peito aberto. Não, tem todo um planejamento. Eles têm que seguir passo a passo, parte a parte. Né? Então você não escala uma montanha em um único dia ou com uma única abertura do pé, assim, da perna. Né? Você dá um passo, você já está lá em cima. Não, é passo a passo, né? Dia após dia, com planejamento, tá certo? Então é a mesma coisa. Como que a gente, né, resolve um problema? A gente traça um plano de ação, divide o problema em partes e vai seguindo parte a parte, tá bom? E para finalizar aqui, a sexta, né, o sexto princípio aí para resolução de problemas é o seguinte: busque e aceite ajuda e conselho de pessoas altamente capacitadas para ajudá-lo.
tá? Esse é o sexto princípio aqui. Busque e aceite. Porque tem gente que busca e não aceita, né? Busque e aceite ajuda e conselho de pessoas altamente capacitadas para ajudá-lo. Não é porque o José aqui, gente, ele era uma pessoa muito sábia. Ele era uma pessoa altamente capacitada. Deus tinha capacitado ele. Ele tinha aprendido com as situações que ele tinha passado na vida dele, ele tinha aprendido muita coisa. Então ele era uma pessoa altamente capacitada e sábia, e Faraó ouviu ele. Aqui a atitude aqui não é nem de José, é de Faraó. Porque, como a gente leu aqui, o verso 37, olha. Lê aí, gente, para a gente se maneira. Gênesis 41, 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais. Então tá aí, né? Olha, o conselho, ó, tá aí até o versículo 37. O conselho de José foi agradável a Faraó. Então o Faraó ele teve até a humildade, né, de aceitar o conselho de um jovem hebreu que ele não conhecia, que estava preso. Mas quando ele viu, realmente ele viu, né? Como ele diz aqui, ó, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José. Pela maneira sábia, né? Como ele conseguiu interpretar aquele sonho que nenhum mago, nenhum sábio do Egito tinha conseguido interpretar, José teve sabedoria da parte de Deus, não só para interpretar, como para dar a solução do problema que viria. Então, o Faraó ele reconheceu que o Espírito de Deus estava em José, né? E ele aceitou o conselho de José. Então, gente, a gente precisa disso aqui, olha. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. É você buscar conselho de gente inteligente, de gente sábia, de gente capacitada para te ajudar no problema que você está passando. É difícil lutar sozinho, gente. Certos problemas é muito difícil. Você precisa de buscar conselho, você precisa conversar. Só que você tem que conversar com gente sábia. O problema de muita gente é que conversa com gente errada. Se você for pedir conselho para uma pessoa insensata, você está frito. Você tem que pedir, vai se enrolar mais ainda. Vai se enrolar mais ainda. Você tem que pedir conselho para gente sábia. E olha, para gente temente a Deus. Gente, uma coisa que eu tenho assim ficado maravilhado na minha vida. Vocês estão vendo essa barba aqui, ó? Precisa tirar, né, gente? Tá na hora. Vocês estão vendo essa barba branca? Tá vendo? Minha barba tá ficando branca. Eu tô vendo, né? Todo dia. Meus cabelos grisalhos, né? Embora dizem que no homem é charme, né? Engraçado, né? Mas olha, gente, a experiência, né, gente? Olha, eu tenho uma coisa que tem me encantado, é a experiência, gente, que a gente vai adquirindo ao longo dos tempos, dos anos. Né? Então, olha, isso é uma coisa tão valiosa. Nossa, se os jovens pudessem entender o valor. Eu, quando eu era mais jovem, graças a Deus eu tive pessoas que me dirigiram muito bem na minha vida, meus pais, né? Enfim, outras pessoas. Né? Tive bons pastores, enfim. Mas olha, se eu soubesse, na época que eu tinha 18, 20 anos, o valor que eu hoje dou para a experiência, para o conhecimento, eu teria colado mais nessas pessoas para conversar mais, para extrair mais, gente, dessas pessoas. Né? Olha, gente, existe 6.000 anos de conhecimento acumulado na história humana. 6.000 anos de conhecimento acumulado. Boa parte dele está aqui, ó. Tá vendo? Conhecimento acumulado.
tá? Conselho sábio. Aqui, ó. Né? Mas existem outros livros, né? Muitos deles baseados, inclusive, na Bíblia, com os quais você pode aprender, gente. Né? Com os quais nos quais a gente pode buscar conselho e sabedoria para resolver os problemas, tá? Então veja, eu até escrevi aqui, grandes líderes, empresários, políticos, cercam-se, né, de pessoas altamente capacitadas, de pessoas sábias. Né? É até interessante quando você assiste aqueles filmes americanos, né? Que tem muito filme americano que traz o presidente dos Estados Unidos, né? Geralmente um suposto presidente, né, dos Estados Unidos, ali uma pessoa que faz o papel de presidente. Você pode perceber como eles estão sempre cercados de pessoas ali, de assessores, que ficam ali, não senhor presidente, né? E falando, olha, inclusive tem alguns analistas que analisam a situação econômica, a situação política. Olha, se você fizer isso, vai causar isso. Se você fizer assim, vai causar isso e tal. Ficam ali aconselhando. Né? Então, veja, grandes líderes, grandes empresários, grandes políticos, eles se cercam de pessoas altamente capacitadas, né? Para auxiliá-los. Né? Eu, por exemplo, como líder, né, de uma igreja, né, como um líder, porque graças a Deus Deus tem nos dado a oportunidade de influenciar várias pessoas. Um líder é uma pessoa que influencia outras pessoas. Né? Então, eu tenho sempre procurado ler livros de grandes líderes. Né? Por exemplo, eu sempre cito aqui o John Maxwell, que é um dos maiores influenciadores de liderança do mundo. Eu amo ler os livros dele, porque eu aprendo muito. Ele compartilha ali a experiência dele, a experiência de outros líderes. Então, gente, a gente precisa ter esse desejo de aprender, sabe? É verdade. Se você não tiver desejo de aprender, gente, é difícil. Né? Então, veja, o faraó, por que o Egito não entrou em colapso aqui nessa época? Por que o Egito não acabou como um império poderoso que era nessa época? Porque Faraó teve a humildade de ouvir um jovem hebreu, no qual estava o Espírito de Deus. Ele teve a humildade de ouvir o conselho de José. Tá? Então, se você quer resolver problemas, né, busque e aceite, porque tem gente que não é fácil, hein? Tem gente que acha que sabe tudo já, né? Eu sempre falo, quanto mais eu estudo, até pela minha atividade, né, de pastor, eu preciso estudar muito. Eu já gosto de fazer isso, também eu preciso estudar, me preparar para ensinar, para ministrar, para pregar, né? E quanto mais eu estudo, gente, mais eu chego à conclusão que eu preciso estudar mais, que eu preciso conhecer mais. A Simone sabe, ela conhece a minha aflição. Porque eu fico, não, eu preciso ler aquele tal livro, eu preciso me inteirar sobre esse assunto. Eu quero aprender. Porque é assim que a gente vai ter sabedoria para resolver os problemas, para entender, para interpretar a vida, para interpretar a história, para interpretar os acontecimentos. Gente, a gente precisa de conselho, a gente precisa de conhecimento. Então, se cerque de gente boa, pessoal. Cuidado com quem você anda. Né? Cuidado até com os livros que você lê. Cuidado. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não é? Eu vou saber quem você é a partir de saber com quem você anda e quem você ouve. Né? Se você disser, eu gosto de ouvir o pastor fulano de tal, então eu já sei a sua linha teológica, eu já sei. Né? Eu gosto de ler tal livro. Bom, então, de tal tipo de leitura. Bom, então eu já sei quem você é. Eu gosto de andar com a turma lá da esquina lá. Fica lá até meia-noite, 1h da manhã, fumando maconha lá na esquina. Bom, então eu já sei quem você é.
Você gosta de ficar com esse pessoal? Eu já sei quem você é. Né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem você é. Né? Eu vou saber quem você é a partir das suas companhias, a partir dos seus gostos, a partir do tempo que você dedica a determinada coisa, a determinada, né, enfim, atividade. Tá? Bom, é isso aí, já falamos demais, né? 9h10 já. Então tá, vamos orar, né? Vamos orar. Amém. Tá bom? Então fica essas dicas aí para vocês. E, bom, pessoal, não vai embora ainda que a gente tem um aviso muito importante para dar para vocês aqui hoje, tá? Que é o seguinte. Gente, a semana que vem a gente vai mudar um pouquinho aqui o nosso esquema das lives, tá? Por quê? Porque na semana que vem eu e a Simone não vamos estar em São Paulo, tá? A gente não vai estar em São Paulo a semana que vem. Então nós não vamos fazer as lives todos os dias de manhã, como a gente tem feito até aqui, tá? A gente vai estar fora a semana que vem, mas nós vamos fazer o seguinte, com a permissão de Deus, nós vamos fazer do local onde nós vamos estar, nós vamos fazer 2 lives, só que em horários diferentes. A gente vai fazer uma live na terça-feira à noite, às 20 horas, tá? E uma live na quinta-feira, às 20 horas, que é o horário do culto nosso, da igreja. A gente vai fazer, ao invés do culto online, a gente vai fazer uma live, tá? Então, semana que vem, não teremos as lives pela manhã, de segunda a sexta. Vamos ter 2 lives, uma na terça e outra na quinta, às 20 horas, tá? E aí, na outra semana, que é os últimos dias de junho, para entrar julho, né? Na outra semana, aí nós voltaremos, com a permissão de Deus, a gente volta com as lives de manhã, tá bom? Mas então que fique aí entendido para vocês, do dia 22, né, em diante, a gente retoma depois no dia... Esse domingo é 21, 22, depois 27, no dia 29, tá? No dia 29 de junho, a gente retoma, tá bom? Dia 29 de junho a gente retoma, mas do dia 22, 23, 24, 25, 26, do dia 22 ao 26, nós não faremos as lives pela manhã, mas faremos na terça e quinta, às 20 horas da semana que vem, tá bom? Então é isso aí. A gente vai informando vocês pelo WhatsApp, a gente vai informando pelo Facebook, tá bom? Pelas redes sociais a gente vai informando isso daí, tá bom? Então a Simone vai fazer a oração agora, tá? Orar pelos irmãos, pelos pedidos de oração, e é isso daí. Vamos lá. Amém? Vamos então orar, pedir a Deus. Gente, só um minutinho, ó. A gente está aqui no Instagram com o pastor Rakesh Paul. Ele é lá da Índia, gente. Olha que bênção. Ele é nosso pastor do Avivamento Bíblico lá na Índia. Amém. Então, ele está dizendo aqui, God bless you. Eu não sei falar inglês, mas seja bem-vindo, pastor. Pastor Rakesh Paul. Tá? Rakesh Paul, lá da Índia. Amém. Deus abençoe. Glória Vamos lá. a Deus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta semana tão abençoada que o Senhor nos deu. Como é maravilhoso, Senhor, nós podermos aprender a Tua palavra. Isso, Senhor, realmente enche o nosso coração de paz, de alegria. Senhor, realmente é um momento especial, Pai, onde nós realmente aprendemos coisas tão valiosas e preciosas na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos. Esse tempo nós estamos distantes um do outro, Pai, mas juntos aqui nessas lives, Pai, todos os dias pela manhã, compartilhando, e isso é maravilhoso, é muito bom nós estarmos juntos assim, aprendendo um pouco da Tua palavra. Isso tem sido realmente uma bênção para nós, Pai. Que o Senhor possa realmente, Senhor, nos encher da Tua graça, que nós possamos realmente, ó Deus, aprender, ó Pai, não apenas sendo ouvintes, mas possamos realmente colocar em prática tudo isso que nós temos ouvido, Senhor, durante toda esta semana. Amém. Possamos ter mudança, Senhor, nas nossas ações. Possamos realmente aprender a solucionar os problemas que nos advêm, que vêm sobre as nossas vidas.
Ajuda-nos, ó Pai, a solucionar os problemas. São tantos problemas, tantas situações variadas que vêm sobre nós, tantos desafios, mas com a sabedoria que vem do alto, Pai, nós vamos caminhando e vamos realmente, Senhor, tirando da nossa frente, Senhor, os problemas, Pai, as situações. Seja sobre nós a Tua mão, Pai, nos dá da Tua graça, da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, as suas situações, muitos desafios, Pai. Nós estamos aí vivendo um tempo de crise, não apenas nessa pandemia, mas também um problema econômico, Senhor, um problema político, Senhor. Nosso país está numa situação bem complicada, mas nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque o Senhor é quem soluciona, o Senhor é quem ampara, o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem abre as portas e as janelas dos céus para derramar sobre nós bênçãos sem medidas, como declara a Tua palavra, Senhor. Por isso, visita os Seus filhos, que o Senhor possa estar abençoando. Nós suplicamos e oramos nesta manhã diante de todas as situações. Olha, Senhor, pelos problemas familiares, pelas crises financeiras. Senhor, olha, Senhor, pelos problemas de desemprego, problemas de enfermidades. Deus, visita, Senhor, a vida dos seus filhos. Dá-nos, Pai, da Tua bênção. Nós oramos, meu Deus, confiantes, crendo que o Senhor está cuidando de nós, e assim crendo, nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, gente. Amém, pessoal. Então é isso aí. E também no próximo domingo, né, às 10 horas da manhã, tem o culto online, ao vivo, tá? De quinta-feira a gente não tem feito ao vivo nas últimas 3 semanas. Nós fizemos culto online nas quintas, mas não ao vivo, né? Acho que quem assistiu percebeu que não era ao vivo. Mas domingo pela manhã, o culto será ao vivo, tá? O culto será online e será ao vivo, tá? Então, todos são convidados a participar no domingo de manhã do culto online ao vivo, tá? E na próxima semana, então, terça e quinta às 20 horas, nós teremos 2 lives especiais, terça e quinta às 20, mas não teremos as lives da manhã, excepcionalmente na próxima semana, tá bom? Na outra semana a gente volta com a permissão de Deus com as lives. Então, um bom final de semana para todos vocês, aproveitem bem, tá? Aproveitem bem as suas casas, né? E um bom final de semana a todos. E até breve, permitindo Deus. Deus abençoe, queridos. Um bom final de semana. Fiquem com Deus e até terça que vem, se Deus quiser. Paz, tchau. Paz, tchau.